sexto ano, vamos a mais uma aula de português. Na aula de hoje vamos revisar o conteúdo que começamos a estudar esta semana, que são os pronomes. Os pronomes são muito importantes na hora de escrever porque eles evitam a repetição de palavras e contribuem para a coesão textual. O que significa coesão textual? Coesão textual é aquele texto compacto, aquele texto onde as ideias estão entrelaçadas, ligadas entre si. E quem faz essa função são os pronomes. Então vamos à aula. Aqui temos pronomes. Substituem ou acompanham o nome. Pois é isso, né? Os pronomes eles têm como função principal a substituição de nomes. Eles também têm outras funções, como acompanhar o nome, indicando posse, etc. Vamos na sequência. Antes de começar, vamos ler aqui uma poesia de Vinícius de Moraes, que tem como título O Velho e a Flor. A poesia diz assim: Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Ninguém sabia me dizer, eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou: O amor é um carinho, é o espinho que não se vê em cada flor. E é a vida quando chega sangrando aberta em pétalas de amor. Vinícius de Moraes. Temos aqui a bela poesia de Vinícius de Moraes, muito romântica, como sempre, né? Tendo como tema a definição do amor, ou seja, a pessoa que fala na poesia está procurando o que significa o amor, a definição de amor. Não é isso? E observamos estas palavrinhas que estão em destaque. Eu, ninguém, me e eu novamente. Notamos que estas palavrinhas elas estão no lugar de algum nome, no lugar de algum sujeito da oração. Veja, no primeiro verso, eu aqui está representando o eu lírico. O que é o eu lírico? O eu lírico é a pessoa que fala na poesia. Aí você poderia me dizer, não é o próprio poeta? Sim, pode ser o próprio poeta. Ou não, pode ser simplesmente o eu lírico. O eu lírico é a pessoa que fala na poesia. Ora, o poeta ele pode representar um sentimento que não seja dele. Ele pode simplesmente estar representando ali, falando de algo que não seja necessariamente dele. Aí a gente chama de eu lírico, o narrador da poesia. Então aqui o pronome eu está substituindo o eu lírico. Ninguém aqui se refere a uma pessoa indefinida, uma pessoa indeterminada na concepção do eu lírico. Ninguém sabia me dizer. Né? Então veja que ele também está substituindo aí um nome, um pronome. Me e eu, como já disse, se refere ao eu lírico. Então é isso, o pronome sempre está em função de algum nome. Ele está sempre substituindo algum nome ou acompanhando, atribuindo aí alguma função. Vamos na sequência. Substituição de nomes. Observe que as palavras eu e me são usadas pelo eu lírico, a pessoa que fala na poesia, para se referir a si mesmo. Afinal, ninguém se refere a si mesmo pelo próprio nome, e sim pelos pronomes eu e me. Já a palavra ninguém se refere a alguém indefinido, que não se sabe ou desconhecido do eu lírico. Como vimos, né? Ninguém vai se tratar de si mesmo pelo nome. É isso que ele está falando aqui. Então, para isso se utiliza o pronome, certo? Pronome. Como aqui, né, na palavra ninguém. Na poesia, ninguém está se referindo ao quê? Alguém que nunca se conhece, né? Alguém que nunca disse o que era o amor. Quer dizer,
é um alguém indefinido que ninguém nunca viu, que não se sabe. Então veja que também a palavra ninguém se refere a um nome, a uma pessoa, ok? Então vamos lá. Classificação dos pronomes. Os pronomes classificam-se em pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, pronomes relativos e pronomes indefinidos. Devido à extensão do conteúdo, nós vamos falar hoje nesta aula só dos pronomes pessoais, ok? Vamos lá. Pronomes pessoais. Repetindo o que eu disse aqui, né? Devido à extensão do conteúdo, vamos nos deter nesta aula somente aos pronomes pessoais. Pronomes pessoais são aqueles que tomam o lugar do substantivo, que representam as pessoas do discurso. Eles dividem-se em pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. Aquilo que eu já falei, né? Ele está sempre substituindo o nome ou junto do nome com determinada função. Vamos lá. Pronomes retos. O que serão pronomes retos? Vimos que os pronomes pessoais eles podem ser retos e oblíquos. Vamos ver aqui os retos. Pronomes pessoais do caso reto são aqueles que exercem função sintática de sujeito, ou seja, aquele que pratica ou sofre a ação do verbo na frase. Veja o exemplo. Eles lhe compraram doces. Observe que eles é um pronome reto, por quê? Ele exerce a função de sujeito da oração. O que é o sujeito da oração? Aquele termo que está ligado ao verbo. Por exemplo, o verbo comprar, aqui no caso aqui é o verbo comprar, né? Comprar, estudar, brincar. Verbos, em geral, são palavras que indicam ações. E o pronome reto ele está sempre ligado ao verbo, ligado à ação verbal, praticando ou sofrendo esta ação. Vejamos aqui os pronomes retos. Os pronomes retos, eles representam as pessoas do discurso. O que são pessoas do discurso? A pessoa que fala, a pessoa que escuta e a pessoa de quem se fala. Certo? São as pessoas do diálogo. Então vamos ver aqui os pronomes retos. Primeira pessoa do discurso, eu. Segunda pessoa do discurso, tu. Primeira pessoa do discurso, eu, a pessoa que fala. Segunda pessoa do discurso, tu, a pessoa com quem eu falo. Terceira pessoa do discurso, ele ou ela, a pessoa de quem eu falo. Então, nós temos três pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda e terceira. E temos também essas pessoas no plural, que segue aqui. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Ok? Não diga por aí que existem 6 pessoas do discurso. Existem só 3 pessoas do discurso. 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Ok? Então vamos na sequência. Exemplos. Aqui nós temos exemplos de frases com pronomes pessoais do caso reto. Aqui, nós estudamos à distância durante a pandemia. Veja que nós é o sujeito da ação verbal estudar, certo? Por isso que ele é considerado um pronome reto. O outro exemplo. Os professores estão trabalhando muito nas aulas remotas. Eles querem continuar com a missão de transmitir conhecimentos. Observa que eles é um pronome reto porque ele está ligado à ação do verbo continuar. Ele é o agente do verbo continuar, o sujeito da oração seguinte. E veja que ele substitui um termo que foi falado antes. Que termo será esse? Professores, certo? Então ele está aqui com a função de evitar a repetição de palavras, substituindo uma palavra que foi falada antes, que no caso aqui
é a palavra professores. Ok, gente? Claro? Então, vamos lá. Agora, o que são os pronomes pessoais oblíquos? Veja o que diz aqui. Os pronomes pessoais do caso oblíquo geralmente têm a função de completar o significado do verbo. Ou seja, eles têm uma forma diferente de se relacionar com o verbo. Além disso, para cada pronome reto, existe um oblíquo correspondente. Na prática, o que significa tudo isso? É o que eu falei. Eles praticam ou sofrem ação verbal. Já os oblíquos, assim são chamados oblíquos, eles têm uma relação diferente com o verbo, ou seja, eles vão completar o sentido do verbo. Ok? Por isso que são chamados de oblíquo. Retos, os pronomes retos estão diretamente ligados à ação verbal, praticando ou sofrendo, e os oblíquos estão ali para complementar o sentido do verbo. Então vamos na sequência ver isso com mais detalhes. Aqui temos alguns verbos não possuem sentido se estão sozinhos. Eles precisam de um complemento para que a frase tenha sentido. Vejamos. Eu amo ela. Eu amo ela. Olha, ela aqui é um pronome reto. Veja que o pronome ela está completando o sentido do verbo amar. Mas ela é um pronome reto que deve funcionar como um agente que pratica ou sofre a ação do verbo. E quem deve completar o sentido do verbo é um pronome oblíquo. Então, de acordo com a norma padrão, devemos escrever eu a amo. É isso, né? Olha, veja, eu amo ela é uma linguagem não padrão, não é considerada uma linguagem culta ou uma linguagem padrão. Por que isso? Porque isso, o verbo amar é um verbo que pede um complemento e quem complementa verbo são os pronomes oblíquos e não os pronomes retos. O pronome reto ele é o agente da ação verbal feito aqui. Ó. A palavra eu é um pronome reto porque ele pratica a ação do verbo, ele é o sujeito da oração, certo? Então, aqui não pode ser completado com outro pronome reto, e sim com um oblíquo, como está aqui embaixo, certo? Obedecendo a norma padrão, a linguagem que vamos para a escola estudar. É isso? Então, ficou claro, né? Vamos na sequência. Pronomes oblíquos. Veja, aqui vamos ver todos os pronomes oblíquos. Como já vimos, cada pronome oblíquo ele está relacionado a um pronome reto. Aqui estão entre parênteses os pronomes retos para fazer a correlação, a indicação da pessoa do discurso. Na primeira pessoa nós temos me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, se, o, a, lhe, si, consigo. No plural, na primeira pessoa, nós temos nos, conosco. Segunda pessoa, vos, convosco. Terceira pessoa, os, as, lhes, se, si, consigo. Vemos aqui os pronomes oblíquos. Veja que temos vários oblíquos para cada pessoa, certo? E a gente vai usar de acordo com o emprego de cada um, ok? Vamos em frente. Pronomes oblíquos tônicos. Já os pronomes oblíquos tônicos são geralmente precedidos por preposições. A preposição a, para, de ou com. Esses pronomes exercem a função sintática de complemento do verbo, que chamamos de objeto indireto. Os pronomes tônicos, geralmente, eles vêm antecedidos de preposição. Mais especificamente destas preposições aqui. Por isso que eles são tônicos. Veja, eles entregaram os presentes para mim.
Veja, quando você diz para mim, você vê que aqui é um monossílabo tônico. Você diz, pronuncia com tonicidade, com força. Ok? Então vamos lá. Os pronomes oblíquos tônicos preposicionados. Aqui a gente vai destacar os pronomes oblíquos tônicos que nós falamos na página anterior. E são eles: primeira pessoa, mim e comigo. Ti, contigo. Terceira pessoa, consigo, ele ou ela. E aí vocês poderiam me perguntar, por que ele e ela? Se ele e ela são pronomes retos. Calma, veja só. O pronome ele e ela, ele pode vir complementando o verbo, certo? E antes dele também vai ter uma preposição. Aí, neste caso, eles têm a função de pronome oblíquo. Por exemplo, se eu digo assim, Pedro entregou a carta a ela. Olha, veja, a é preposição, né? Então, neste caso, ele está complementando o verbo. Então, ele vai ter a função de pronome oblíquo. Outro exemplo. Roberto comprou um presente para ela. Veja, a preposição para, está vendo? Antes de ela. Neste caso, ele e ela, apesar deles serem os pronomes retos, eles vão assumir a função de pronomes oblíquos. Ele é considerado, neste contexto que eu falei, como pronome oblíquo. No plural aqui, conosco, convosco, consigo, eles e elas. Observamos que diante de mim, diante de ti, diante de ele ou ela, vai ter sempre uma preposição, de e para, né? E estas formas aqui, ó, comigo, contigo e consigo, elas são formas, são combinações de preposição com o pronome oblíquo. Por exemplo, eu não posso dizer com eu, né? Com eu, essa construção não existe. Então, aqui a combinação do pronome oblíquo com a preposição com. Okay? E aqui nós temos uma explicação do que eu falei. Os pronomes retos, ele ou eles, ela ou elas, quando estão complementando verbos, vêm antecedidos de preposição e passam a ter a função de pronomes oblíquos, visto que, nestes casos, estão exercendo a função de oblíquos tônicos. Ok? Então, vamos em frente. Exemplos. Aqui nós temos alguns exemplos. Maria trouxe para mim essa camisa. Olha, Maria trouxe para mim, certo? Então, mim vem antecedido da preposição para. A criança contou para ti o que aconteceu. Olha, ti é um pronome que vem sempre preposicionado, ou seja, vem antecedido de preposição. Ele fala consigo mesmo ao contemplar a natureza. Veja, consigo, aquela forma que eu chamei de combinação da preposição com o pronome oblíquo. Fale conosco, por favor. A paz esteja convosco. Olha, tem uma frase aqui muito conhecida, né? O diretor deu o recado para eles. Olha o que eu falei, tá vendo? Eles, antecedido de preposição, vai assumir a função de pronome oblíquo. Observe, os oblíquos contigo, consigo e convosco são combinações de pronomes oblíquos e preposições. Ou melhor, e a preposição com, não é isso? Vamos na sequência. Atenção para o uso dos oblíquos me e mim. Como já acabamos de estudar os oblíquos que vêm antecedidos de preposição, não podemos ter dúvidas ao escrever me e mi, ou mim. Só escrevemos mim depois de preposição e me quando não temos preposição. Isso acontece dependendo do verbo ou da maneira que se quer escrever. Vejamos. Olhe, eu vejo muito nos sexto anos, sétimo, oitavo e até nono, as pessoas confundirem. Ao invés de escrever me, escreve mim, certo? Mas
depois de estudar isso aqui, eu acredito que ninguém vai mais cometer esse erro. Porque, olha, me, quando vem uma preposição antes, de, para, e me está ligado diretamente ao verbo, sem nenhuma preposição. Não temos dúvida nisso. A utilização de me ou de mim vai depender do verbo que está na frase, ou mesmo da maneira que você quer falar, certo? Dependendo da maneira que você quer falar, você pode utilizar me ou pode utilizar mim. Ok? Vamos ver isso com mais detalhes. Aqui nós temos exemplos. Minha mãe deixou-me preso no quarto. Observe, minha mãe deixou-me preso no quarto. Eu não poderia substituir aqui esse me por mim. Porque, como eu falei, né, dependendo do verbo, eu vou utilizar mim ou mim. Ou dependendo da maneira que você queira falar ou escrever. Olha aqui, ela falou de mim na escola. Veja, aqui também eu não poderia substituir mim por me. É isso? Mas veja aqui, ó, meu tio trouxe um presente para mim. Certo? Ó, mim, antecedido de preposição. Veja que eu posso dizer isso utilizando me. Veja, meu tio trouxe-me um presente. Certo? Aqui nós temos o caso que eu falei. Dependendo da maneira que você quer escrever, você vai utilizar o mim ou o me. Outro, não diga isso para mim, por favor. Veja, não diga isso para mim, por favor. E aqui nós temos a mesma frase. Não diga-me isso, por favor. Certo? Então aqui, ó, eu posso dizer das duas formas. E esse me aqui, de acordo com a língua padrão, ele estaria aqui, antes do verbo. Por quê? Porque a palavra não é um advérbio de ligação, é uma palavra de sentido negativo. E estas palavras atraem o pronome oblíquo para junto dela. O mais correto aqui, ou seja, de acordo com a linguagem padrão da língua portuguesa, esse me deve vir aqui, ok, gente? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar sobre os pronomes pessoais, que dividem-se em pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. Ok? Então, é isso. Por hoje é só e bons estudos para todos.